chamado crime comum, tem que ser feita uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, e nesse caso só ele tem poder para apresentar, que é o Dominus Lide. Ele apresenta ao Supremo Tribunal, é distribuído para o ministro, e o ministro tem que ouvir o Congresso. E aí você tem esse coro diferenciado, privilegiado aí, que tem que ser de 2/3. Ocorre que um processo como esse é totalmente diferente do impeachment. No impeachment, você tem um processo interno, que aí é o crime de responsabilidade, onde tem discussão, tem defesa interna. Então, você paralisa o país e paralisa o Congresso. No processo, que eu diria, de crime comum, quando vai para o Congresso Nacional, vendo a gravidade de tudo que está acontecendo, muito rapidamente isso pode ser colocado em votação. É totalmente diferente. É claro que o presidente da República, sentindo o presidente Bolsonaro, sentindo a fragilidade, certamente ouvindo aqui e acolá que ele está cometendo vários crimes de responsabilidade e crimes comuns, ele está fazendo um movimento para se proteger internamente, que é chamando o Centrão. Quer dizer, você ter a aprovação de um processo crime tendo o Centrão fortalecido é muito mais difícil. Aquilo que seria razoavelmente simples há 15, 20 dias atrás, quando o Centrão estava fechado em torno do presidente Rodrigo Maia, e eu quero fazer aqui as minhas homenagens ao Rodrigo. Acho que o Rodrigo Maia está se portando extremamente bem, com sensatez, com segurança, nesse momento na condução da Câmara Federal. Porque, é claro, tem lá 20 e tantos pedidos de impeachment. Alguns deputados vieram falar comigo, vou ler esse impeachment aqui, vou apresentar esse pedido. Eu falo, olha, esse pedido só será levado adiante quando o deputado Rodrigo Maia sentir que há condições políticas para tal. Porque se você apresenta um pedido sem ter condições políticas para tal, obviamente, você vai fortalecer esse presidente da República, que hoje não tem o apoio, eu diria, das camadas que discutem o país com mais sensatez, com mais lucidez. Então, esse é o rito. Por isso mesmo, hoje foi anunciado que tem lá já cargos importantíssimos sendo distribuídos para os líderes do Centrão. O Centrão, Fábio, manda no Brasil desde 1500, não temos dúvida disso. Por que a Dilma sofreu impeachment, sendo que, obviamente, não existia crime de responsabilidade naquelas pedaladas? Aquilo, eu não gosto de usar a expressão golpe, mas depois que o próprio Temer usou golpe, eu me sinto liberado para usar a expressão golpe. Porque, é claro, o que ocorreu foi que a Dilma não quis, com a força que tem a presidência, apoiar o ex-presidente Eduardo Cunha e deixou que ele fosse apresentado contra ele um andamento de processo dentro da Comissão de Ética, e ele, então, usou a força que tinha como presidente e como um deputado que coordenava o Centrão, e ele levou o impeachment adiante. Então, o rito é esse. Nós estamos vendo esses processos, eles são muito caros para o país, sob todos os aspectos. Além de paralisar o país já está paralisado, ele é um processo que custa muito, porque você vai trazer certos grupos políticos a preço de ouro, você vai distribuir cargos que são cargos significativos e que significam também uma barganha para manter o poder. Então, é tudo muito ruim. Se nós tivéssemos feito isso há 15 dias atrás, quando o presidente estava completamente enfraquecido no Congresso, seria mais viável e mais barato. Agora, é o que eu digo, nós vamos ter que fazer uma discussão, e aí eu peço que meus colegas que são formadores de opinião aí na imprensa, na sociedade como um todo, nós temos que ter uma discussão sobre a força do Procurador-Geral da República. Quando um procurador de primeira instância deixa de apresentar uma denúncia, o juiz pode dizer, não, espera lá, aqui eu acho que há elementos para denúncia, manda para o Conselho, usa lá o artigo 28 do Código de Processo Penal, e você vai ter, então, um colegiado que vai decidir. O Procurador-Geral da República, não. Se ele pedir o arquivamento, o Supremo Tribunal tem que arquivar. Se ele não fizer nada, por exemplo, se essa investigação que ele abriu contra quem pediu abertura, o ministro Celso de Mello, tinha que determinar a abertura, você vê na imprensa assim, ministro Celso de Mello determina a abertura. Não, ele tinha que determinar. Quando o Procurador-Geral da República pede a investigação, ele não tem o que fazer, o Supremo tem que abrir. Só que, assim, o timing é totalmente da Procuradoria. Ele pode pegar essa investigação e demorar 6 meses. E aí você perde completamente o objetivo da investigação. Tanto é que, no primeiro momento,
o ministro Celso deu o despacho dando 60 dias para tomar as primeiras providências. Quando eu li aquilo, eu falei, acabou esse inquérito. 60 dias, eu espero que o Brasil esteja saindo do pico da pandemia, as questões estejam colocadas de forma diferente. Felizmente, houve uma outra decisão que deu 5 dias e ele já foi, inclusive, ouvido e tal. Então, o sistema posto processual, nesse ponto, favorece muito a força da Procuradoria da República. Mas o rito é esse que você falou, que você perguntou. Apresentar a denúncia, leva-se ao Congresso Nacional, autorizado, você tem aí o julgamento do recebimento da denúncia, porque ao receber a denúncia você instala a ação penal. Instalada a ação penal ao afastamento do presidente da República. Cacai, eu não escutei nada do que você falou, eu vou escutar depois, tá? Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Bom, gente, o Cacai é o advogado de Brasília. Todo mundo que está empipinado quer que o Cacai o defenda, porque ele é um advogado realmente espetacular e enfim, tem uma clientela seleta lá. Por que você não topou trabalhar para o Bolsonaro? Eu sei que ele queria que você fosse advogado dele. Por que você recusou a oferta?